Agora sim, centramos-nos no tema da opinião pública desta manhã. A FENPROF diz que a decisão de adiar uma semana o início do ano letivo para os dias 15 a 21 de setembro é uma medida puramente eleitoralista. Mário Nogueira acusa ainda o governo de despesismo ao fazer contratos com privados em zonas em que as escolas públicas poderiam acolher todos os alunos. O ano letivo começa uma semana mais tarde, uma medida que para a FENPROF tem apenas um objetivo: ganhar tempo para concluir o processo de colocação de professores. Estão a pôr acima de qualquer outro interesse, os interesses eleitoralistas, ou seja, não querem problemas em setembro porque há eleições a seguir. Eu até acho que se o Ministério da Educação quisesse ter a certeza de que as coisas funcionavam bem, fazia como no meu tempo, quando andei na escola primária, que abria no dia 7 de outubro. Se abrir no dia 7 de outubro, eu tenho a certeza que é residual o número de escolas que não abriu. Agora, vir com a conversa que é para o primeiro período não ser tão longo. Quer dizer, isso era o mesmo que dizer a uma pessoa que, para não lhe fazer mal comer muito de uma vez seguida, devia estar 4 dias sem comer. Quer dizer, não tem sentido nenhum. A FENPROF acusa ainda o governo de estar a pagar as escolas privadas para que sejam abertas turmas em zonas em que a rede pública poderia acolher todos os alunos. Temos 80 turmas, só no Concelho de Coimbra, 80 turmas ainda disponíveis para serem recebidas para escolas públicas e é aberto o contrato para 48. Se chegarmos a Viseu, as escolas públicas de Viseu têm capacidade para receber mais 22 turmas e são abertos para os privados 14. Nesta região vão ser gastos mais 5 milhões de euros do que era necessário gastar para poder acolher as mesmas crianças. As contas referem-se apenas à região centro, mas a análise vai ser alargada a todo o país. A FENPROF lembra que este desvio de estudantes para os colégios deixa os professores das escolas públicas sem alunos e sem trabalho, daí que o sindicato pondera avançar para os tribunais. Ora, o Ministro da Educação garante que não há atrasos e que o próximo ano letivo vai começar sem sobressaltos. Nuno Crato esclarece que as datas foram escolhidas tendo em conta um maior equilíbrio entre a duração dos 3 períodos. De acordo com o calendário escolar apresentado esta semana aos sindicatos, as aulas começam entre 15 e 21 de setembro e terminam a 9 de julho. O Ministro insistiu ainda que o calendário é desenhado depois de ouvidos os sindicatos e diretores das escolas e que se vai ajustando entre as várias vontades. Seja como for, PCP e Bloco de Esquerda já pediram a presença do Ministro no Parlamento para dar explicações sobre a preparação do próximo ano letivo. É precisamente sobre isso que vamos falar hoje no Opinião Pública. Queremos saber como lhe parece que está a ser preparado o próximo ano escolar. Concorda com o início das aulas entre 15 e 21 de setembro, uma semana mais tarde do que o habitual? Como analisa a crítica dos diretores de agrupamentos de escolas públicas sobre os exames em pleno terceiro período, dos 4º e 6º anos? Aproveitamos também este espaço para lhe pedir uma avaliação à forma como decorreu este ano letivo que, como sabemos, começou com atrasos em várias escolas, depois dos problemas na colocação dos professores. Parece-lhe que as dificuldades foram corrigidas e que os alunos prejudicados com a falta de professores foram compensados. Pode inscrever-se a partir de agora para participar no programa. Tem à sua disposição os números de telefone 21416 1147 e o 21416 1148. Pode também escrever o seu comentário para o e-mail opiniãopublica@sic.pt. O professor Paulo Guinote é nosso convidado esta manhã, é doutorado em História da Educação. Muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez, Paulo Guinote. Parece-lhe que há condições para que o próximo ano letivo comece sem as perturbações a que assistimos no ano que terminou agora? Partindo do princípio que se aprende com os erros, eu acho que sim. Ou seja, o ano passado teve tantos erros e, aliás, estes últimos anos têm tido uma sucessão de erros maiores ou menores. Não foi só uma situação do ano passado. Não foi só uma situação do ano passado, que é bom, e normalmente em ano pré-eleitoral, como foi dito na vossa peça, é bom que isto corra bem, mas que devia correr bem não por ser o ano pré-eleitoral, mas porque a partir daqui, aprendendo com os erros, se começaria a ter um sistema em que poderíamos começar todos os anos letivos mais ou menos descansados. E que grandes erros é que se cometeram no ano passado que não deveriam ser repetidos? É assim, os principais erros têm a ver com o facto de pensar que podemos estar a poupar em pequenos amendoins e em pequenas coisas, quando isso perturba o funcionamento de todo o sistema e das escolas. O facto, parece que toda a gente na área do governo e até em outros antigos ministros e especialistas acham que a eficácia deve ser quase de 100% em todo este sistema e que todas as pequenas poupanças devem ser feitas. Ora, eu acho que
para garantir um arranque de ano letivo normal, sem grandes problemas, eu acho que não é por aí além que se perde no orçamento se a escola tiver 3 ou 4 professores a mais. E esses professores até podem, mais tarde, estar na escola para exatamente suprir faltas de colegas que saem por atestados médicos ou tudo mais. Ora, o que é que o Ministério neste momento praticamente exige até final das férias? Que sejam dadas as vagas de tal forma adequadas às horas de aulas dos alunos, que temos uma mobilidade de professores até à última hora. E esse erro, o ano passado, com a Bolsa de Contratação de Escolas e tudo mais, passou um pouco por as escolas têm os seus quadros, mesmo que tenham 3, 4 professores sedentários, não têm que à última da hora estar a dizer, afinal de contas, estes professores têm que sair, porque esses professores têm que andar à procura depois de vagas em outros lados. Isso provoca um movimento desnecessário, provoca uma agitação desnecessária e, ao mesmo tempo, em algumas escolas, para jogarem à defesa, nem sempre, e porque depois há matrículas de última hora, nem sempre se tem os professores necessários para o arranque do ano. Sim. E há sempre imponderáveis no início do ano, alguém que está doente, alguém que tem uma licença que tem mesmo que meter nessa altura. Ora, o Ministério, em vez de dotar as escolas de quadros que lhes permitissem no arranque, e a tempo, porque não se percebe com todo o sistema informático que nós temos, porque é que os professores não são colocados já em julho? Porque é que temos que esperar até às últimas de agosto e estarmos naquele stress anos após anos, quando isto era feito manualmente ainda se entendia. Mas agora não se percebe porque é que isto tem que ser feito até à última da hora. Porque as matrículas já foram feitas? As matrículas já foram feitas, mas há sempre matrículas atrasadas, há matrículas esse tempo. E até portanto, há esses ajustes também na criação das turmas. As turmas serão criadas agora em agosto? As turmas vão ser criadas por estas semanas. E depois há normalmente nas escolas 1 ou 2 turmas por ano, que são aquelas turmas que ficam mais pequenas, as últimas normalmente da sequência das letras, e nessa turma vão-se incorporando alunos que cheguem mais tarde. Ora bem, isso normalmente não leva a grandes alterações de número de turmas. No secundário depende das opções, quem se inscreve nas opções, depois é preciso um número mínimo de alunos. Se tivermos 15 alunos funciona, se tivermos 13 não funciona. Todas essas pequenas regras muito específicas que levam a perturbações desnecessárias deviam ser mais flexíveis. As escolas deviam... se temos 13 alunos, funcionamos com 13, não tem que ser os 15. Já está tudo pré-definido. Até há alunos que não vão para as áreas. Quando se diz que há liberdade de escolha e que os alunos devem escolher o que querem, há áreas que não abrem e os alunos não seguem aquilo que pretendiam, porque naquela área onde estão não se consegue em nenhum lado formar o tal número mínimo de alunos. Ora, se o Ministério encarasse, e o Governo principalmente, porque eu acho que o Ministério da Educação não tem quase autonomia nenhuma neste aspecto, que mais vale ter às vezes uma pequena margem de desperdício, mas que faz com que tudo depois funcione melhor a partir daí, e não como o ano passado, andar a tentar recortar ao pormenor toda a colocação, toda a hora que é dada, toda a componente letiva, não letiva, e deixar às escolas, seja aos diretores, seja aos órgãos das próprias escolas, a capacidade de gerir esses créditos que possam ter em excesso, que mais tarde, lá está, em vez de estarmos à espera de uma substituição, que mesmo com todos os sistemas informáticos demora 2 a 3 semanas, essas pessoas que ficariam na escola, eventualmente com o chamado horário zero, poderiam mais tarde acudir a esse tipo de situações. E os alunos ficariam melhor servidos, as aulas teriam muito maior continuidade, o ano letivo começaria com muito maior paz, em vez de estarmos ano após ano a replicar erros, às vezes a agravá-los, e parecendo que não se aprendeu com o passado. Agravando este ano com o facto de muitas das pessoas que estavam ligadas ao concurso de professores terem saído. E uma coisa é, quem está habituado a fazer isto e sabe quais são as incidências que, para quem é leigo, não percebe a complexidade de como é que se cria uma vaga, como é que se tem que suprir uma vaga, e não chega a virem pessoas muito dotadas em informática. Podem criar um sistema ótimo, mas não funciona exatamente com aquela realidade. E o que nós temos neste momento é as escolas a terem que funcionar enquadradas em programas informáticos e em grelhas de cálculos de encargos e de custos e de horas e de fórmulas para calcular as horas. E que vimos os efeitos que tiveram o ano passado. Os efeitos são péssimos. Os efeitos são péssimos porque nada disso se preocupa com uma coisa tão simples como a estabilidade do ensino aos alunos. Porque os alunos começam sem professores. Eu cheguei a ter turmas o ano passado, por causa daqueles erros, a começar com metade dos professores. Assim, nem eu, como aluno, lá no final dos anos 70, anos 80, tive coisas dessas. Porque faltavam 4, 5 professores. Depois o professor que chega pode não aceitar o horário. Porquê? Porque tudo foi feito à última da hora. Agora, este avançar, não acho que seja só por causa disso. Mais valia então antecipar, em agosto, todos os procedimentos que normalmente decorrem quase até ao final do mês. Sim. E mesmo esta primeira fase, nós andámos durante 15 dias a tentar adivinhar, na net, nas redes sociais e nos blogs, quase a fazer apostas qual é o dia que sai. Porque toda a gente já sabia que as listas estavam preparadas, que o programa estava a funcionar, só que estavam a tentar que não acontecesse erros. E os erros voltaram a acontecer. Estão um bocadinho disfarçados, mas voltaram a acontecer. Porquê? Exatamente por aquela tentação de ir ao máximo do rigor,
está a acabar por herdar a bizantinices que criam erros perfeitamente desnecessários. E o Ministro não se preocupa com estas questões técnicas. Parece que a implosão do Ministério deixou o Ministério praticamente sem quadros qualificados próprios para acompanhar estes processos mais complexos. E depois, quem é que acaba por perder com tudo isto? Acabam por perder os alunos que ora têm aulas e depois, quando falta um professor, tem que estar à espera de um procedimento que deveria ser mais rápido e tornou-se mais lento do que quando se baseava num telefonema. Antigamente agarrava-se numa lista ordenada em papel, via-se a pessoa que lá estava, o contacto e telefonava-se à pessoa. Não, agora temos um procedimento muito mais burocrático. Sim. E isto nem tem a ver com a autonomia das escolas, tem mesmo a ver com má concepção de todo o processo. Paulo Guinoto, vamos ouvir o que têm a dizer os nossos espectadores e o primeiro que está em linha é uma professora, terá certamente uma perspectiva do interior do que se passa. A Cidália Luís, que está em Odivelas. Bom dia. Estou a ser bom dia à senhora jornalista e ao meu colega em estúdio. Sim, tenho alguma coisa a dizer, nomeadamente nesse último ponto que o meu colega acabou de falar. E o meu exemplo é fantástico nesse sentido. Eu fui este ano colocada 2 vezes em substituição, infelizmente, em virtude dos cortes que têm sido feitos nos últimos anos, e fui colocada 3 semanas depois de ter sido solicitado o horário. Isto porquê? Porque existe uma lista supostamente de que é as reservas de recrutamento. A partir de janeiro essa lista é apenas para os professores do quadro. No meu grupo não havia nenhum professor sem horário desde outubro, fins de outubro, se não estiver em erro, mas mesmo assim o meu horário vai para aquela lista e só quando aquela lista sai é que o professor é colocado. Portanto, é ridículo. A escola teve 3 semanas à espera de um professor, eu estive 3 semanas mais para ser colocada quando podia ter sido colocada no início do ano. Isto porquê? Porque ninguém vai ver se a lista tem ou não pessoas. Ponto número 1. Ponto número 2. Relativamente às questões que vocês colocam, a minha primeira questão é, eu gostaria de saber quando vão ser as eleições, eventualmente antes do início do ano letivo, para não se questionar a opinião pública e também o Ministro da Educação pela falta de professores e pelas confusões que este Governo já nos habituou. Ponto número 2. Os problemas já começaram este ano, como o meu colega acabou de falar. Os concursos deste ano, aqueles que estão a decorrer, o concurso interno, já está com imensos problemas. Só não está a ser muito mostrado na opinião pública. Mais um ponto. Este ano letivo decorreu com alguma normalidade, porque mais uma vez, e peço desculpa pela expressão que vou usar, os professores fizeram das tripas coração e muitas vezes, muito para além do seu horário, ficaram a trabalhar sem uma compensação extra. Ponto número 4, 5, já não sei. Os exames antes do final do ano, pois obviamente são ridículos. Mais uma vez dou o meu exemplo pessoal. Tenho uma filha que fez este ano exame 4º ano. Toda a preparação foi feita à pressa, precisamente porque os exames foram em maio. Ainda mal tinha começado o 3º período letivo. Não tem sentido. O último ponto que quero explorar em relação às férias. É assim, estas férias não são tão diferentes daquelas que se praticam nos outros países da Europa. A grande diferença é a forma como são distribuídas. Esta semana eu acho que até faria muito sentido, mas não no início do ano. Esta semana faria muito sentido no meio do primeiro período, porque a determinada altura os alunos começam a estar também algo cansados, porque também é cansativo, o primeiro período é efetivamente muito longo e a própria escola e os próprios professores poderiam reorganizar o seu trabalho de outra forma. E de resto os diretores das escolas pediram essa pausa no primeiro porque período. Ela tem todo sentido, porque o primeiro período é efetivamente muito longo e os miúdos começam a estar cansados e os professores também, mas pronto, há uma necessidade de reorganizar todo o trabalho e esse trabalho poderia ser feito de outra forma. Esta é a minha participação, agradeço portanto, a oportunidade de falar. Adeus, bom dia. Cidália, nós é que agradecemos o facto de falar com conhecimento de causa, com este caso em particular e depois com a experiência como professora e sobre a melhor forma de conseguir chegar aos alunos. A Rosário Franco está reformada, vimos em Leiria. Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo tema. Isto é assim, desde que eu me conheço como ser humano, enquanto aluna e enquanto professora, havia uma data para começar as aulas e uma data para acabar as aulas. Nós começávamos as aulas sempre a 6 de outubro. Acabávamos as aulas sempre no 10 de junho. Tínhamos aqueles 3 meses de férias horríveis, não é? Horríveis para os pais, porque tinham que assegurar a estadia dos seus meninos em casa. Mas o que é que isto propiciava?
propiciava que quando começavam as aulas, as escolas, porque os professores não tinham 3 meses de férias, meus amigos, os professores tinham o direito ao mesito de férias que todos temos. Os professores trabalhavam nessa altura para fazer os horários, para arranjar as turmas, para ter tudo em ordem, para que o pontapé de saída a 6 de outubro fosse seguro, limpo. Não havia turmas com menos um professor, com menos 2 professores, à espera de substituição, à espera de não sei o quê. Não havia nada disso. Os meninos começavam e tinham os seus professores nas escolas. Os exames eram feitos durante esse tempo de paragem letiva e resultavam, os professores faziam as vigilâncias de exames, faziam as verificações de exames, faziam, como se diz, viam os exames, classificavam os exames, respeitavam as pautas. Todas estas coisas eram feitas nesse interregno entre o dia 10 de junho e o dia 6 de outubro. E as coisas funcionavam. E assim funcionava. Mais estúpidos do que são os meninos agora. Nem mais inteligentes e precisávamos de menos tempo para aprender. Não. Nós tínhamos exatamente a mesma inteligência e a mesma capacidade de estudo que os meninos têm agora. E não me digam mal dos meus meninos, porque os meus meninos de hoje são os meus meninos de há 40 anos que tinham exatamente a mesma inteligência dos meus meninos de hoje. Eles não são nem antipáticos, nem mal preparados, nem não sei o quê. Não. Eles são aquilo que nós fazemos deles. E às vezes com um sorriso e um colinho faz com que os nossos alunos sejam os alunos ideais de uma Europa que pode estar perdida com um mesito de férias para as crianças. Não. Rosário Franco, muito obrigada pela proposta que aqui deixa. Voltar a ter uma data fixa para começar e uma data fixa para terminar o período de aulas. Agora vamos para a Figueira da Foz. Temos um espectador em linha, chama-se mesmo Rubal Marinho. Bom dia. É mesmo o seu nome, Rubal Marinho? É mesmo. É. Bom dia. Bom dia. E a viver na Figueira da Foz, está tudo ligado. Bom dia, bem-vindo. E olha, obrigado por participar no programa. De facto, o tema é muito interessante. E trata-se de uma atrapalhada, como é possível verificar, digamos, pelos comentários das pessoas que participam, uma atrapalhada a todos os níveis. A nível político, porque a nível político, de facto, quer dizer, já estamos habituados a não haver, digamos, qualquer tipo de aflição da eficácia das pessoas e, por tal, enfim, quer dizer, mantém-se nos cargos, possivelmente a tratar das negociatas do ensino, e pronto, e nós pais, professores, alguns, educadores e toda a gente que está envolvida na educação, temos que nos sujeitar, digamos, a esta paródia. Pronto, e vamos cá andar mais um ano, que vai de certeza absoluta correr mal, porque, enfim, quer dizer, a panóplia de problemas é enorme. Há pessoas que vão ser deslocadas 400 quilómetros, que eu disse o ano passado a uma, olha, foste colocada em África, mas do lado de cá do Mediterrâneo, porque foi parar a Sines, passado uma semana já estava noutro local, quer dizer, enfim, é ridículo. Portanto, essa parte, quer dizer, vamos deixar ao critério dos senhores políticos, de facto, fazerem alguma coisa que de facto os ilustre e lhes pague os salários e os ordenados e os carros valentes que eles andam. Sim. Outro aspecto da educação compete aos professores, obviamente, como profissionais que são, e estou certo que a grande maioria será de facto competente. Contudo, há muita lacuna e a classe dos professores tem que fazer muito mais, não é? Porque há escolas neste país que têm um ranking elevado e que têm bons resultados e tudo mais, e eu digo muito sinceramente, há casos aqui na Figueira da Foz que tal não se deve aos professores. Tal não se deve aos professores. Tal deve, digamos, às pessoas, aos pais, que desembolsam quantidades enormes de dinheiro em explicações, que é outro negócio que está aí espalhado aí por todo lado, está a perceber? E que, de facto, contribui para que os alunos tenham melhores notas. Por caso contrário, o que as escolas desenvolvem, às vezes é insuficiente. E isso devia ser aferido.
Eu sei que os professores estão desmotivados e têm razão para isso. Têm razão para estar desmotivados. Agora, há uma coisa que a gente tem que salvaguardar. É a juventude deste país, a educação deste país, digamos que será possivelmente o nosso futuro. Robaldo Marinho, muito obrigada. Muito obrigada. Falou aqui de vários aspectos e se calhar até nos dava o mote para voltarmos à conversa com o Paulo Guinote. E há aqui a questão dos períodos de férias e de datas de início e de final de ano letivo que são importantes, mas o Robaldo Marinho falou aqui nesta questão das explicações como um negócio, os centros de explicação, e que podem ser eles que estão muitas vezes a suportar o sucesso dos alunos nas escolas. É assim, o negócio das explicações, tal como o negócio dos materiais auxiliares, resulta um bocado da paranoia que se instalou à volta dos exames. Porque quando nós temos um universo de alunos, teremos, quando existem vagas limitadas, por exemplo, isto tem mais a ver com o acesso à universidade, há sempre um determinado número que tem que haver uma seriação. Sim. Então o que é que acontece? Foi criada uma certa paranoia em termos dos exames e sempre com aquela ideia de... à conta dos exames, nós temos aqui uma área de negócio. Eu acho que as explicações são perfeitamente legítimas quando funcionam de forma que eu acho legal e sem compatibilidades. Agora, o problema é que às vezes as pessoas denunciam as explicações e não são capazes de fazer a denúncia efetiva do que é que está lá a correr mal. Ou seja, quem é que está a dar as explicações, porque, por exemplo, é perfeitamente incompatível que um professor que seja professor dos alunos, depois esteja num centro de explicações a dar explicações a esses mesmos alunos. Eu, enquanto aluno, conheci isso. Não que fosse frequentar as explicações, mas conheci isso. Isso é uma coisa que não é facilmente aceitável. E um professor dê explicações numa outra zona, alunos de outras escolas, tudo bem. E também não é nada ilegítimo que exista um negócio das explicações. O meu problema com as explicações é quando elas são quase vendidas aos alunos como a única opção. Sim. Ora bem, as escolas têm mecanismos internos. Isso está a acontecer muito. Isso está a acontecer muito ao nível do secundário. Até com a ideia, deixe-me introduzir também esta ideia, muitos encarregados de educação sentem que a matéria curricular neste momento é tão grande que sem esse suplemento das explicações não haveria tempo para os alunos consolidarem as explicações são muito localizadas no secundário em algumas disciplinas que são consideradas aquelas mais críticas para o acesso a alguns cursos. A matemática, a fisicoquímica, a geologia... às vezes pode haver no português, mas há outras disciplinas em que isso não acontece tanto. O que é que aconteceu? Para o ensino básico, com a transformação das provas de aferição em exames, a competição natural que não se quer nas crianças passou a existir um bocado entre os pais. E em algumas escolas também, por causa dos rankings. Mas as escolas estão a lutar pela sobrevivência. Sim. Porque este Ministério teve a excelente ideia de certa forma, indexar o desempenho dos alunos nos exames e a média que se espera deles e o desempenho que eles têm depois ao crédito horário extra que é dado às escolas. O que é que isso acontece? Isso leva a estratégias defensivas. Eu, há uns dias, ouvi num debate o Presidente do Conselho Nacional da Educação dizer que não percebia porque é que o insucesso tinha aumentado nos anos sem exames. Por uma razão muito simples, passou a ser feita uma filtragem antes dos anos de exames. Porque o que é que acontecia? A regra de levar os alunos todos até ao ano limite do ciclo de escolaridade era razoavelmente respeitada. Depois chegava só ao 6º ano, ao 4º ou 9º ano. No nono já havia exames, mas isso era feito com alguma descontração. O que é que acontece? Com os exames logo no 6º ano, passou a haver uma filtragem no 5º. Com o acréscimo de responsabilidade pelos resultados das escolas ligadas ao crédito horário, passou também a haver uma filtragem no 8º. Ou seja, nos anos anteriores ao final do ciclo de escolaridade, as escolas, algumas escolas, como estratégias de defesa, de autodefesa, sim, e de certa forma, terem depois os meios adicionais para tentar ajudar os alunos com dificuldades, porque isto é uma coisa completamente perversa, acabam por aumentar o insucesso nos anos anteriores aos exames. E então o que é que acontece? O poder político pode dizer o insucesso não aumentou no 9º ano nem no 6º, mas globalmente aumentou. Qual é o raciocínio? A nossa medida não provocou insucesso, as escolas é que estão a funcionar pior. Não, pelo contrário, as escolas estão-se a defender de uma medida perfeitamente irracional do Ministério, que penaliza as escolas que têm maiores dificuldades e facilita a vida a quem está em ambientes melhores. Esses ambientes melhores, se são muitas vezes potenciados pela posição nos rankings e pela competição, e sim, é verdade, mas esse é um dos efeitos perversos dos rankings, dos quais eu até gosto quando eles são minimamente bem feitos. Agora, já desgosto bastante deles quando são pretexto para as escolas entrarem numa competição desenfreada, as famílias começarem a ter uma competição desenfreada e haver realmente um grande desequilíbrio entre zonas em que as famílias podem ou apoiar diretamente os seus alunos. Minha filha também fez os exames de 6º ano, foi apoiada em casa, e as zonas que não têm esse tipo de apoio. Sabe que estas alterações das tais metas curriculares fazem com que muitos pais não tenham capacidade de conseguir ensinar aos seus filhos. Nem nós conseguimos por uma razão. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, em algumas disciplinas, há umas que ficaram na mesma. Alterações que é? Temos um programa... Até de nomenclatura.
No português houve alterações de nomenclatura, na matemática houve de metodologia, na organização dos exames, até na classificação dos exames, as categorias, as competências que eram avaliadas, este ano voltaram a mudar, foi fragmentada, uma com ali 50%, numa com 20%, noutra com 30%. Isto dificulta imenso o trabalho das escolas de refletir sobre os dados e de intervir. Porquê? Estão a aplicar um programa de matemática. Depois temos duas sociedades de professores de matemática, qualquer delas estimável, com pessoas competentíssimas, mas que têm visões diferentes do ensino da matemática. O ministro chegou, pertencia a uma das fações, mudou tudo o que tinha estado a ser feito em alguns anos. Agora, há críticas a esta metodologia. No português, a mesma coisa. Havia a famosíssima Telebs há mais de meia dúzia de anos atrás, deixou de haver. Depois tivemos um sucedâneo dessa nova terminologia. Depois tivemos um programa feito com uma perspectiva. Agora temos umas metas que substituem o programa. E quando muitas vezes se acusa as escolas de ter problemas, e realmente os pais têm dificuldade, eu, como professor e pai, perante certas coisas, fico também completamente espantado. Porque não há qualquer racionalidade em, quando se fala em pactos de regime para outras matérias, andarmos aqui a disputar as questões da gramática. Quer dizer, é inimaginável, embora para trás já tivesse existido isso, nós estarmos a discutir para alunos até ao 6º ano a terminologia da gramática. Nós devíamos ir à procura da terminologia que permita aos alunos atingir melhores aprendizagens, tal como na própria matemática, e não tentar demonstrar a tese de um determinado grupo académico ou de um nicho de uma associação profissional. E, portanto, quando o ministro e este ministro têm cedido brutalmente a esses grupos de pressão e aceita metas feitas a meio do ano letivo, e depois há umas que entram num ano, depois a da outra disciplina entra no outro, e os professores andam completamente à deriva, e depois é posto em consulta pública com 15 dias, 3 semanas. Nós não sabemos exatamente, sabemos quem são as pessoas que fazem essas metas, mas não sabemos, por exemplo, quando estão a ser feitos os exames, como este ano, se as pessoas que fizeram os exames estão em português no 6º ano, no ensino básico. O programa foi retirado, portanto, foi substituído pelas metas em fevereiro. Sim. Nós tínhamos estado a trabalhar com os alunos com base num programa. E nós sabemos exatamente porque é que isso acontece. Não era possível chegar até ao final do ano letivo. Nós agora vamos ter outra vez latim, vamos ter mandarim. Mas isto vai durar quanto tempo? É como o Magalhães, é para 2 anos, é para dizer que fazemos e a seguir deixamos de fazer. O inglês que foi retirado do O inglês que entra, sai, entra outra vez, agora temos os exames. E, portanto, o Paulo Guinota a falar e eu a pensar na palavra estabilidade, que é aquilo que não temos tido. Vamos ouvir o que pensa a Lúcia Leite, que está em Guimarães, é reformada. Muito bom dia. Bom dia, minha senhora. A Lúcia Leite está em Guimarães. Lúcia, vou-lhe pedir para tirar o som da televisão agora. Já percebemos que estava ligado, agora vamos falar apenas pelo telefone. Obrigada. Pode ser? Ótimo. Olha, minha senhora, é só para dizer que as aulas agora, sabe, minha senhora, não, os alunos, coitados, vão para a escola, não é como de antes. De antes nós prestávamos atenção a tudo e estávamos lá muito caladinhos, mas agora não, porque o outro dia assisti a uma aula e até fiquei parada da minha vida, porque a professora, eles não respeitam a professora, eles não respeitam nada, não têm educação, não têm nada. Eu acho que, primeiro de tudo, é para os pais dar educação aos filhos, como nós tivemos, e depois é que mandavam-nos para a escola, porque as professoras, coitadas, trabalham que se façam, minha senhora, e eles estão assim, não dão nada, eles se lhe apetece, brincam, eles falam, eles fazem tudo lá dentro. A Lúcia está a falar da falta de autoridade do professor, tem sido um dos problemas levantados também nos últimos anos. Lúcia, eu vou interrompê-la até porque não a estamos a ouvir nas melhores condições, mas percebemos que lamenta que a relação entre os alunos e os professores nesta altura seja diferente para pior daquilo que foi. Zélia Simões é a diretora financeira que está em Inglaterra. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Já foi referido uma coisa que eu iria referir, que a Dona Rosária, logo uma senhora que falou de início, no nosso tempo, porque como estou quase a fazer 70, a gente tinha aulas, de facto, terminavam a 10 de junho e começavam a seguir ao dia de Reis, que era dia 7 de outubro. Eu não digo muito bem também nessa altura, porque os professores também eram rígidos demais. Mas havia uma coisa muito importante, aprendíamos tudo sobre o nosso país, que é isso que cada português deve saber no ensino. Mas agora não é falar nisso, eu estou a falar nisso por causa dessa senhora.
eu queria falar pelo seguinte: o ano letivo é muito pesado atualmente também para as nossas crianças. Não venham dizer que nós pessoas somos iguais aos antigos, não, aos antigos. Os antigos tínhamos era muito diferente. Eu vivo na Inglaterra por motivos de saúde, vivo em Inglaterra e vivo em Portugal. Mas já há mais de 20 anos que eu vivo em Inglaterra. E uma coisa que eu acho muito bem é os períodos intermédios de descanso durante o ano letivo. Eu acho isso muito bem, porque faz as crianças retomarem outra vez com uma capacidade melhor. E por isso até tenho pena. Eu já escrevi uma carta a uma ministra, não foi agora, a propor e a dizer que não era correto o que estão a fazer. E até com esta ideia, então, dos períodos intermédios, Zélia Simões, vou aproveitar a pausa que fez no discurso para avançar, estamos com muito pouco tempo. Muito obrigada pelo seu telefonema. Chamo Luís Fernandes, que está em Castelo Branco e que está desempregado. Bom dia. Olá, muito bom dia. Desde já agradeço. Está a ouvir? Okay, estamos obrigado. perfeitamente, sim, Luís. É o seguinte, relativamente ao tema hoje em análise, bem, infelizmente o meu prognóstico sobre isto é que vai correr tudo mal de novo. Lamento dizer isto, mas é todos os anos a mesma coisa e não se encontra uma solução à vista. Mas o que me preocupa não é, sinceramente, não isto correr mal, não é o seu ministro não falar com o seu secretário de Estado. O que me preocupa não é isto. Também não me preocupa as pessoas não querem ser avaliados. Também as pessoas querem avaliar, querem avaliar, mas não querem ser avaliados. E pronto. Não vale a pena falar sobre isso. Então, o que é que o preocupa, Luís? Não, o que preocupa é os alunos. Não me preocupa os professores, que não querem ser avaliados, não me preocupa os ministros, porque vem um ministro, 4 anos, tem uma metodologia, vem outro governo, muda outra vez tudo, e está-se a criar uma sociedade que, pronto, não, assim não vamos a lado nenhum, esta é a minha opinião. Luís Fernandes, claro, muito obrigada pela sua opinião. Eu vou dar ainda um minuto à Edith Dias, que nos vê em Lisboa e que está reformada. Bom dia, peço-lhe mesmo para que seja num minuto em que nos dê a sua opinião. Muito bom dia. Olha, eu estou completamente de acordo com o professor Guinota e com aquela professora que está reformada que falou. Nós, antigamente, tínhamos aulas desde o dia 7 de outubro a 10 de junho. Fazemos muita falta às férias intercalares, é verdade, os miúdos deveriam ter uma semana, principalmente no primeiro período, porque é um período muito longo de férias intercalares. Mas o que eu este ano fiquei bastante horrorizada foi ver os exames do neto no 4º ano, exames antes de acabarem as aulas. Portanto, uns estariam muito bem preparados e graças a Deus os nossos estavam, mas havia alguns que não estariam bem preparados. Porque nunca se viu dar... havia professores que não tinham acabado de dar as matérias. A matéria. Edith, eu penso que a sua opinião, curta, e agradeço por isso, sintetiza, no entanto, muitas das preocupações e muito daquilo que foi aqui dito, Paulo Guinota, e também com muito pouco tempo. Esta ideia de haver uma data fixa para começar, sendo outubro ou setembro, e uma data para terminar, é assim... qualquer coisa de tão difícil de aplicar. Nós temos uma data fixa, que é uma semana, ou seja, dá uma margem às escolas, é uma semana. E, portanto, também não será por aí. O que estará é mal concebida a organização do ano letivo. Não é avançando uma semana o ano letivo que ele torna mais curto, porque o desgaste não se sente no início. O desgaste sente-se no final. É, portanto, a favor também destas pausas intermédias. E os diretores foram um pouco ousados quando propuseram um dia ou dois e depois houve um grande problema que os diretores propuseram um dia ou dois de pausa e agora temos uma semana mais. Não, a pausa devia ser feita no início de novembro, quando havia aqueles feriados que foram desaparecidos, e entre esses 2 feriados fazer ali 3, 4 dias, uma semana. Sim. E os alunos até poderiam ir à escola por outras atividades e os professores estarem lá. Não tenham lá problemas quanto a isso. Como acontece até naqueles períodos do Carnaval. Quando acontece em outros países. Porque nós temos, quando vamos fazer o cálculo estatístico, nós temos mais horas, os alunos portugueses e os professores estão mais tempo em sala de aula do que a da maior parte dos países. Por muito que os ministros e os especialistas digam o contrário. Mas essas estatísticas existem e são perfeitamente claras. Agora, é realmente abstruso que a época de exames não comece, por exemplo, a 15 de junho. E começa para todos os anos. Sim. 4º, 6º, os que quiserem. Não faz sentido que os alunos estejam a ter exames nacionais. Não faz sentido, até por uma razão simples. Os 4º e 6º anos são miúdos muito pequenos,
que, quando fazem os exames, para eles, isto está feito. Acabou. E, portanto, há 15 dias, 3 semanas, em que nós andamos lá a entretê-los, não é? Isso aí não há nenhuma dúvida, porque eles próprios pensam, então eu já fiz o exame, entretanto o professor tem que dar a minha nota, e não é agora nestes... E as próprias famílias percebem isso. E, portanto, o ano... Há uma distensão, de facto, na escola. O que não seria necessariamente mau, só que não... Porque perturba tudo, porque depois estão pessoas a... Repare, porque os professores vão classificar esses exames em período de aulas. Sim. E têm que faltar às aulas. E depois nas escolas, onde há substituições, há porque há uma data para a fixação das notas que ainda é para a fixação que corresponde exatamente ao período da avaliação. Portanto, porquê é que nós não temos a avaliação interna? Paramos uma semana, todos vão fazer exames, não se tem que parar as escolas, os miúdos não têm que ser deslocados das escolas do primeiro ciclo e do segundo para as escolas sede. Tudo isto é perfeitamente óbvio. E é para mim espantoso. Eu já tive uma conversa com o diretor do IAV, também num debate, e ele próprio concorda com isso. Então, eu não consigo perceber o que é que impede de se dizer os exames começam neste dia para toda a gente. Os professores vão classificar as provas, os exames, depois de acabar as aulas. Não interrompemos as aulas, porque acabamos por ter, lá está, uma paragem artificial em maio, quando ela não é necessária. Vamos ter de esperar que isso aconteça no outro ano. Não será vamos ter que no esperar próximo. por outras eleições, porque esta já não chegou a tempo. E até para esclarecer, uma espectadora que lançou aqui a dúvida, as eleições serão sempre depois do arranque do ano letivo, serão entre 27 de setembro e 4 de outubro, portanto serão logo a seguir. Paulo Guinote, muito obrigada por ter estado neste Opinião Pública, muito obrigada também a todos os espectadores que nos acompanharam e também àqueles que participaram. Informação atualizada já a seguir com a Marta Atalaia no Jornal do Meio-Dia. Bom dia.